Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o primeiro vídeo sobre teste de hipótese de um parâmetro. Nós vamos ter dois vídeos sobre isso. Nesse vídeo veremos como realizar o teste de hipótese sobre uma média de uma variável quantitativa em uma planilha eletrônica. Aqui no caso, que vocês estão vendo, o Microsoft Excel. A suposição básica deste vídeo é que você já sabe o que são testes de hipóteses paramétricos, que tem o conhecimento necessário em amostragem e inferência estatística, incluindo distribuição amostral, para entender os procedimentos que serão apresentados. Caso você não tenha, pode consultar os links que são mostrados na descrição aqui embaixo, que incluem outros vídeos no meu canal também. Na descrição você verá também um link onde poderá recuperar esse arquivo do Excel que nós vamos utilizar aqui no vídeo. Vamos começar então. Imagine que nós estamos interessados em uma variável quantitativa qualquer e temos alguma suspeita, alguma hipótese que queremos testar sobre a média dessa variável em uma população. Nós podemos querer testar se a média é maior, nós temos aqui, por exemplo, essa primeira, maior do que um determinado valor de teste, ou a gente tem os outros dois casos aqui, vou mostrar para vocês, a gente quer testar se a média é menor que um determinado valor de teste, ou ainda um teste, o chamado teste bilateral, que você quer testar se a média é diferente de um determinado valor de teste. Muito bem. O primeiro teste que nós vamos fazer vai ser esse aqui, um teste unilateral à direita. Por que ele tem esse nome, né? A gente já vai explicar para vocês. Bom, como é que é o procedimento então? A gente tem que definir qual é esse valor aqui que vai ser testado. Vamos supor, que a média que a gente quer testar da nossa variável fosse um valor aí, sei lá, arbitrariamente a gente coloca aqui o valor como sendo 22. Muito bem. Aí eu quero testar isso. Para tanto, eu sou obrigado a coletar uma amostra probabilística da população e coletar a amostra desse elemento, dessa população. Eu vou medir a variável em cada um deles e depois calcular a média amostral e o desvio padrão amostral. Bom, aqui vamos supor, pessoal, por simplificação, que essa variável que nós estamos estudando, estamos interessados, ela tem distribuição normal na população. E por isso, né, eu poderia considerar que a distribuição amostral da média poderia ser aproximado para o normal. Mas eu vou supor também que eu não conheço o desvio padrão, a variância dessa variável na população. Então, eu sou obrigado a utilizar a distribuição T de student, que aqui você tem a figurinha, mais ou menos, está associada a esse tipo de teste aqui. Ó. É chamado no lateral à direita porque a gente tem essa estrutura. A gente define aqui o nível de confiança, aqui o nível de significância do teste, e tem aqui, então, um ponto que na abordagem a gente chama clássica, esse aqui seria o valor crítico para a estatística T com n-1 graus de liberdade, e acima, se a minha estatística aqui que eu vou calcular caísse acima desse valor, na região de rejeição, eu rejeitaria H0. Se caísse abaixo, aceitaria H0. Então é chamado no lateral à direita porque tem essa história aqui do maior, que faz com que o nível de significância fique todo concentrado à direita do gráfico aqui da distribuição T de student com n-1 grau de liberdade, que é uma distribuição simétrica e com média zero. Tá? Agora vamos imaginar que a gente tirou uma amostra de 25 elementos dessa população e que o resultado da amostra foi o seguinte, ó, a média amostral deu, sei lá, 25. E o desvio padrão amostral, fazendo os cálculos lá para a gente, deu um resultado igual a 10. Bom, então com essas informações agora, eu posso calcular a estatística de teste. Vocês têm a fórmula aqui do lado. Ó. Essa estatística de teste, Tn-1, o N é o tamanho da amostra, então T com 24 graus de liberdade, para esse caso aqui, eu poderia fazer essa fórmula. Então vamos fazer aqui para a gente fazer o cálculo. Bom, começa igual, a gente abre um parênteses, coloca o numerador da expressão média amostral menos o valor que está sendo testado, dividido por desvio padrão sobre raiz, a fórmula do Excel, raiz de N. Fechamos todos os parênteses aqui. Então, a estatística vai ser essa aqui. O que essa estatística mede? Ela mede a distância entre a média amostral e a média que está sendo testada. E a partir desse valor, então, a gente vai ver se a diferença entre a média amostral e a média testada é grande o bastante para a gente rejeitar a hipótese nula em proveito da hipótese alternativa. Então, vamos ver quanto é que deu o resultado aqui. Veja, o resultado deu 1,5.
Tá? Aí agora nós temos que ver para tomar a decisão do teste de hipótese. Bom, lembrando o seguinte, primeira coisa também que a gente tem, antes até de fazer esses cálculos, a gente teria que ter definido o nível de significância. O nível de significância é a probabilidade máxima de erro que a gente tem, a probabilidade de você rejeitar H0, supondo que ela é verdadeira. Geralmente é um valor pequeno, ó. A gente vê aqui, seria essa área aqui. Então, um valor típico que a gente utiliza é de 5%. Então, o nível de confiança do teste é 1 menos, né, esse valor aqui, 95%. E às vezes a gente pode precisar dividir esse nível de significância por 2. Bom, a gente, para tomar decisão no teste de hipótese, nós temos duas abordagens. A chamada abordagem clássica, em que a gente compara essa estatística T aqui, com n menos 1 grau de liberdade, com um valor crítico. Esse valor crítico está mostrado aqui nessa expressão. E a abordagem do valor P. Eu já vou explicar daqui a pouquinho. Então, a abordagem do valor crítico, como é que ela funciona? Você vai encontrar um valor na distribuição T com 25 menos 1, 24 graus de liberdade, correspondente aqui a essa posição, correspondente a essa probabilidade aqui, ó, do nível de significância 5%. Como é que você faz isso no Excel? Bom, tem uma fórmula para isso. Vem aqui em Fórmulas e você vai procurar aqui em Mais Funções e Estatística e vamos procurar por uma função inversa. Vem aqui, ó. Você vai ver aqui que tem a chamada inversa de t. O que essa inversa de t dará para nós? Ela proporcionará, está escrito ali, retorno inverso de cauda esquerda da distribuição t de student. Bom, aí é que nós temos que tomar um cuidado. Se ela retorna o inverso da cauda esquerda, ela vai mostrar para nós, ela não permite você obter os valores, você fornecendo o valor aqui do alfa, a cauda direita. Você tem que fornecer o valor do 1 menos alfa para te dar o valor correto, que tem que ser aqui maior do que zero. Porque está vendo aqui, pessoal, que o Tn menos 1 crítico é maior do que zero. Está à direita, porque é um teste unilateral à direita. Então, eu vou substituir na expressão, aparece aqui a caixa de diálogo, a probabilidade que eu vou utilizar vai ser um nível de confiança. Essa área aqui exatamente, ó, acumulada até aqui, porque essa função fornece a distribuição, o valor de t acumulado até ali. E o número de graus de liberdade será igual ao tamanho de amostra, 25 aqui na célula F13, menos 1. E aí, fazendo isso, o resultado aparece para nós. O valor crítico, então, que define a região de rejeição de H0, vale 1,7108821, quantas casas decimais aí você puder colocar. Então, vejam que está coerente, é um valor que está acima de zero. Então, se essa estatística T aqui for maior que esse valor Tn menos 1 crítico, rejeita a hipótese nula. O que a gente está observando aqui, pessoal? Essa estatística T 1,5, ela não é maior. Ela está abaixo desse valor. Então, essa diferença aqui, esse valor 25, com esse desvio padrão para esse tamanho de amostra, não é suficiente, a diferença não é significativa. Então, não há possibilidade, não há evidência estatística suficiente para rejeitar H0 em proveito da H1. Então, a gente é obrigado a aceitar H0. Vamos ver como é que seria a abordagem pelo valor P. O que é a abordagem do valor P? Eu vou calcular a probabilidade acumulada do 1,5 para cima. Se essa probabilidade for menor que o nível de significância, quer dizer que esse valor t com n menos 1 grau de liberdade estaria caindo aqui na região de rejeição. Se ela for maior, quer dizer que ele está caindo aqui na região de aceitação. Como é que a gente faz esse cálculo? Tem função para isso? Tem. A gente vem aqui em mais funções novamente, funções estatísticas, e aí vamos procurar aqui. Veja, agora, para calcular a probabilidade, o Excel tem uma fórmula que retorna a distribuição T de student de cauda direita. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a probabilidade que estará acima do valor de T que eu vou fornecer na fórmula. Então, que é justamente o que eu estou procurando aqui para esse tipo de teste, o valor P. Então, dou uma clicada aqui e aparece ali. Qual é o valor? É o valor da estatística que a gente calculou lá embaixo, 1,5. E depois aqui, o grau de liberdade, a gente já sabe, é o conteúdo aqui do tamanho de amostra, menos 1. Da célula F13, menos 1. E aí vocês percebem, dando enter aqui, ó, veja, que o resultado, a probabilidade, o valor P, a probabilidade da variável T com
24 graus de liberdade assumir valores acima de 1,5, essa probabilidade é maior do que o nível de significância. Então, nessas condições aqui, com essa média igual a 25, com esse desvio padrão 10, com esse tamanho de amostra, para esse nível de significância, nós somos forçados a aceitar H0 com 5% de significância. Tá? Não há evidência aqui estatística de que o valor, de que a média não seja exatamente igual a esse valor aqui, 22. Agora vamos supor que a média amostral tivesse dado, por exemplo, tivesse dado 28. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu troco tudo automático aqui e vejo o que, é que vai acontecer. Agora, a minha estatística T deu igual a 3, que é maior que o nível de significância. Veja, ela então estaria caindo aqui na região de rejeição. Então, pela abordagem clássica, você rejeitaria H0. E pela abordagem do valor P, a probabilidade da variável T com 24 graus de liberdade estar acima de 3 é 0,003, que é menor que o nível de significância 5%. Então, você rejeitaria H0 também pela abordagem do valor P. Certo? Então, poderia ser feito dessa maneira para esse tipo de teste de hipótese aqui. E se o teste de hipótese fosse unilateral à esquerda? Vamos ver aqui do lado. Agora é como se tudo isso fosse rebatido na outra direção. Então, agora, o que acontece? O nível de significância está concentrado aqui no limite inferior, à esquerda, porque você está testando se a média é menor que um determinado valor. Por exemplo, a gente pode colocar o mesmo valor que foi colocado anteriormente, 22. Podemos colocar, imagina aquela situação tudo igual, a distribuição amostral pode ser aproximada pela t-student, certo? A amostra com 25 elementos, o desvio padrão com 10, certo? Mas agora, vamos supor que a minha média amostral tivesse dado igual a 20. A fórmula de cálculo é exatamente a mesma. Então, a gente pega aqui a expressão, pega a média amostral, subtrai o valor da média que está sendo testada, divide pelo desvio padrão sobre raiz de n, raiz do tamanho de amostra. E agora nós temos o valor igual a menos 1. Opa, professor, mas o que significa isso? Não se preocupe, pode dar qualquer valor, negativo, positivo. Aqui deu menos 1 porque o 20 está abaixo do 22. Vamos supor que a gente utilizasse o mesmo nível de significância, 5%. Então, a gente tem aqui o nível de confiança, 95%, e o nível de significância dividido por 2, fosse igual também a 0,025. Qual seria o valor crítico agora, pessoal? Repare que tem que ser um valor negativo, porque a região de rejeição está aqui abaixo de 0. A distribuição T de Student tem média 0, para qualquer número de graus de liberdade. Então, agora o que eu faço? Como é que eu vou encontrá-la? Eu vou de novo nas mais funções, só que agora, aquela função inversa, que eu peguei anteriormente, inversa de t, que dá inversa, retorna o inverso da cauda esquerda, agora, para o teste unilateral à esquerda, eu posso colocar diretamente a probabilidade do nível de significância. Porque essa probabilidade está acumulada até aqui, que eu quero saber o valor de t correspondente a ela. Aí eu posso usar esse valor. Então, eu aperto aqui esse botãozinho e aparece a probabilidade, eu vou colocar o nível de significância. Veja que é diferente do outro caso, do teste no lateral direita, que eu usava o nível de confiança. E agora, graus de liberdade, também. Tamanho de amostra, menos 1. Certo? Que aqui, então, o tamanho de amostra na tela 13. Então, o valor agora, reparem, deu exatamente igual ao caso anterior, em módulo. Só que agora com sinal trocado, agora é negativo, porque o nível de significância é o mesmo. Certo? Então, a mesma distância do zero. Veja, se a gente olhar lá a figura, vocês me perdoem aqui que eu vou dar um clique aqui rápido, vejam, essa área aqui é 5%. Ela está à mesma distância, então, vai definir a mesma distância do zero do T crítico, seja para o teste unilateral direita, aqui é positivo, quanto o teste unilateral à esquerda, que é negativo. E o valor P? O valor P vai ser a probabilidade acumulada até o menos 1. Até o menos 1. Então, você pode vir aqui nas funções estatísticas e procurar que existe uma distribuição T aqui, que retorna a cauda esquerda da distribuição T de Student. Então, você consegue
obter então a probabilidade acumulada até ali, que vai ser o valor P nesse teste que é unilateral à esquerda. Então a gente pega aqui essa distribuição, coloca o valor que nós achamos do T, com 24 graus de liberdade, eu vou dizer que eu quero ali o tamanho de amostra menos 1, e essa função você tem que preencher um argumento lógico aqui, ó, verdadeiro para a função distribuição acumulativa e falso para a função densidade probabilidade. Como que era a função distribuição acumulada, eu vou colocar aqui verdadeiro. E aí ele me dá o valor P, que é a probabilidade acumulada até o menos 1. Reparem, pessoal, como esse valor menos 1 ele não está na região de rejeição, ele não é menor que menos 1,71, a gente não tem evidência suficiente para rejeitar H0. A gente é obrigado a aceitar H0, que a média é igual a 22, a 5% de significância. E pela abordagem do valor P também, porque esse valor P aqui, repare, ele é 3 vezes maior, mais de 3 vezes maior, do que um nível de significância. Então nós somos forçados também a dizer o seguinte, ó, sinto muito, o valor P é maior que o nível de significância, esse valor menos 1 estaria mais ou menos por aqui, na região de aceitação, então o valor P ele mostra que eu tenho que aceitar H0, não há evidência de que a média seja menor do que 22. Agora, vamos supor que a minha média aqui fosse, por exemplo, 18. O que aconteceria agora? Veja, agora eu teria um resultado aqui, ó, menos 2, na minha estatística T, que estaria na região de rejeição, abaixo de menos 1,71. E a probabilidade acumulada até o menos 2 é 0,028, que é menor que o nível de significância. Então, se a média fosse 18, nós rejeitaríamos a hipótese nula, que a média é igual a exatamente 22. Bom, e o último tipo de teste? O teste bilateral. Nesse caso, você só quer saber se a média tem a hipótese nula, que ela é igual, e a hipótese alternativa, que ela é diferente, dependente da direção. Então, você tem duas regiões de rejeição, e você vai ter dois valores críticos que estão à mesma distância do zero. Por quê? O nível de significância vai ser dividido em duas partes aqui, ó, alfa sobre 2. Aqui é importante ressaltar, pessoal, o seguinte, isso aqui é uma situação parecida com o que acontece quando a gente trabalha com intervalos de confiança para a média. A gente está supondo aqui que a distribuição amostral da média pode ser aproximada pela T de student. Novamente, vamos usar a média para ser testada de 22. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, colocar aqui o nível de significância antes, 0,05, o nível de confiança 1 menos esse valor aqui, e o alfa sobre 2, eu vou pegar aqui esse valor. Novamente, vamos supor que fosse uma média de 25, um desvio padrão de 10, e que a média amostral tivesse sido, sei lá, o valor 18. Vamos fazer o cálculo da variável t aqui, da variável de teste aqui. Então, nós faremos aquele mesmo procedimento. Menos média amostral, menos esse valor, dividido por desvio padrão, dividido por raiz de n. Não esqueça dos parênteses aí, tudo direitinho. E deu o resultado menos 2. Bom, agora, pessoal, que vem a questão importante. Como é que nós vamos achar o t crítico aqui? O t crítico, a gente não vai usar nem o nível de confiança diretamente, nem o nível de significância diretamente. Por quê? Porque você tem aqui essas regiões de rejeição, agora o alfa é dividido por 2. Então, como é que você acha? Você vai achar o t crítico aqui vai ser correspondente ao nível de significância dividido por 2. Então, a gente vem aqui naquela função lá inversa, né? Vamos ver aqui a função estatística inversa, e a gente tem duas alternativas. Ó, quais são as duas alternativas? Vocês tinham visto lá anteriormente, vamos só retornar ali, né? Que o que acontecia aqui, pessoal? Veja, essa função, ela mostra sempre a probabilidade acumulada até um valor. Então, no teste aqui unilateral, à esquerda, a gente usava um nível de significância. No teste unilateral à direita, a gente usava o nível de confiança, probabilidade acumulada ali.
Nós vamos fazer um raciocínio parecido nesse teste bilateral. Só que agora, como é que nós vamos ter que fazer? A probabilidade que nós vamos obter aqui, acumulada, por exemplo, até esse valor crítico aqui, vai ser o nível de confiança, 0,95, mais metade do nível de significância, 0,025. Então vai ser a soma dessas duas probabilidades aqui que eu tenho aqui. Por quê? Porque essa função do Excel, inversa de t, ela só dá os valores acumulados. Então, eu venho aqui em estatística, e venho aqui inversa de t, e posso colocar esse valor daquele jeito ali, certo? Então, eu vou colocar a probabilidade como sendo esse valor aqui, mais esse outro valor aqui, e o número de graus de liberdade vai ser o tamanho de amostra menos 1. E aí eu tenho esse valor crítico aqui, 2,0638986. Mas há uma alternativa, além dessa função, que aí eu teria que somar essas duas probabilidades. Qual é essa função? Existe a função aqui, pessoal, poderia achar esse valor crítico também, pela função aqui, ó, inversa de t bicaudal. Retorna o inverso bicaudal da distribuição t de student. Então você daria um clique aqui, ó, e você definiria a probabilidade bicaudal ali entre 0 e 1. Então, a probabilidade eu poderia colocar aqui o nível de significância e o número de graus de liberdade, pegaria aqui 25 menos 1. E aí, o que ele faz para nós? Ele encontra exatamente o mesmo valor. Estão vendo? Exatamente o mesmo valor. Só que agora, você coloca o nível de significância direto, e aí ele já te dá o valor aqui associado dos dois valores críticos aqui. Ó. Você vai ter um negativo e vai ter o outro positivo. Agora, como é que a gente toma a decisão aqui? Também nós temos que ver outra coisa ainda, que é o cálculo do valor P. Vamos ver aí o cálculo do valor P. Nós temos que tomar a decisão, pessoal, quando a gente toma a decisão de teste de hipóteses, aqui, bilateral, a gente toma a decisão com o valor absoluto do T. Então, aqui eu vou fazer do lado, ó, valor absoluto, ABS, do T. Esse valor aqui. Ou seja, vai desaparecer o sinal. Tá? A gente sempre trabalha no teste aqui com valores absolutos. E aí o que vai acontecer agora? Como é que eu vou calcular esse valor P? O valor P vai ser a probabilidade, eu posso fazer um raciocínio semelhante que eu fiz lá para o teste unilateral à direita. A probabilidade da variável T, com 24 graus de liberdade, ser maior do que 2. Só que, como é um teste bilateral, eu preciso multiplicar isso por 2. Então, como é que eu faço aqui? Eu posso pegar essa função aqui, estatística aqui, ó, e achar a distribuição T da cauda direita, como a gente fez lá no teste unilateral direita. Então, a gente vem aqui e define o valor. Ó. O valor de x é o 2 aqui que eu obtive. Número de graus de liberdade, eu pego aqui ó, 25 menos 1. E me deu essa probabilidade aqui, que a gente já viu anteriormente, né? Só que agora, pessoal, essa fórmula eu vou ter que modificá-la. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. 2 e o símbolo de multiplicação no Excel, que é o asterisco. Tá? Eu vou ter que fazer essa multiplicação por 2 porque é um teste bilateral. Então, a teoria exige que eu faça isso. Então, qual é a conclusão final agora, pessoal? A conclusão final é a seguinte, ó. Como o valor do t, a variável t com 24 graus de liberdade, é menor do que o valor crítico, em outras palavras, ela está aqui dentro da região de aceitação, eu não tenho evidência suficiente para rejeitar H0. Então, sou obrigado a aceitar H0 com 5% de significância. Não? A média continua aceitando como sendo igual a 22. Pela abordagem clássica. Pela abordagem do valor P, o valor P é maior do que o nível de significância. Pouca coisa, mas é. Então, nós somos obrigados a aceitar a hipótese nula de que a média continua sendo igual a 22. Eu não tenho evidência estatística ainda suficiente para rejeitar a hipótese. Certo? Então, vocês podem depois consultar essas fórmulas lá no arquivo, no site que está aqui na descrição do vídeo, para ver como é que elas funcionam. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, né?
para ficar aí a par quando algum vídeo for disponibilizado para vocês. E qualquer dúvida, comentário, por favor, escreva abaixo. Certo? Obrigado e até a próxima.